mesmo tem o reflexo dela. Parece que estava conectado com o carro. Amém, irmãos? Olha só, Deus vê, ouve e age. Nós vamos aqui, irmão, aprender algumas coisas aqui com a experiência aqui de H, seu filho, esse momento difícil que ela está passando. No versículo 14, Marcelo leu, diz assim, ó, então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela partiu andando errante no deserto de Beceba. Irmãos, de antemão, a gente já dá para ver uma injustiça aí, não dá? Olha só, e é porque é um homem de Deus. Mandou embora o filho, querendo, né? Olha só, irmão, Abraão é considerado como amigo de Deus. Agora, olha só, irmão, vamos lá, aquilo que começa errado vai terminar errado, sim ou não? Sim. Você se lembra que Sara chega para Abraão e diz assim, ô meu senhor, meu marido, deita com Agar, a minha escrava, a minha serva, porque eu quero colocar uma criança no meu colo. E eu sou estéril. Não tenho como dar filho. Aí Abraão vai, em concordância com Sara, sua esposa, pega a Sara empregada e se deita com ela. Aí Agar vai e concede agora um filho. Ela fica grávida e concede um filho. Só que quando Agar, irmão, tem um filho, Agar não é mais a mesma. Ela não respeita mais Sara. Ela agora acha que ela agora é poderosa dentro de casa, porque ela agora deu um filho homem para o seu senhor. Aquilo que começa errado, irmão, termina errado. Aí agora só, outra coisa que Abraão agora se obriga a fazer. Eu começo a meditar na Bíblia, eu começo a estudar a Bíblia e eu vejo cada coisa que eu digo assim, poxa, a gente erra demais, cara. E a gente acha que a gente é certo. Abraão não errou em aceitar a proposta da mulher, o convite, sei lá, o que a mulher pediu, Sara, para ele se deitar com Agar, sua escrava, beleza. Só que Samuel nasce, Samuel é desmamado, e Samuel ele é o filho de Abraão. Só que nesse período aí já nasceu também já Isaac. E segundo a história, irmão, se você for ler completo, Ismael caçoava de Isaac, zombava de Isaac. Só que agora Sara chega para Abraão e diz assim, Sara chamava Abraão de meu senhor, despede essa mulher e esse menino aí que eu não aguento mais não. Dá um jeito aí, porque não dá certo viver aqui desse jeito não. Aí o que agora Abraão vai fazer, cara? A Bíblia diz no versículo 14, então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar. Olha a única coisa que ele dá para a mãe do filho dele. Pão e água. E perna para quem te quer, te vira. Tinha fortuna, né, pastor? Abraão era rico.
Agora, veja bem, irmão, sabe o que eu entendo? Eu trago para nós e faço uma aplicação para nós? Cuidado, irmão. Às vezes a gente se embeleza com certas coisas, achando que é a solução para os nossos problemas. Eu vou te dar um exemplo aqui, vocês vão entender. Eu morava no Ceará, eu morava num bairro chamado Curió. Minha mãe, ela trabalhava, ela tinha confecção na casa dela. Tinha umas 8 a 10 máquinas. Só que eu e minha esposa trabalhava com ela. Eu aprendi a costurar, eu era costureiro, minha esposa costureira profissional. E a gente trabalhava tudo ali. E a minha mãe tinha alguns funcionários. Só que minha mãe cansou, minha mãe adoeceu, minha mãe pegou um câncer. E a minha mãe pegou e disse assim: meu filho, põe na sua casa. Vá trabalhar. Tá aí as máquinas. Você, sua mulher, sabe trabalhar, tá aí as funcionárias. E eu coloquei lá em casa. Meu irmão, a gente estava tão bem. Estava com alguns funcionários, estava trabalhando, rendendo, pagando as coisas tudo direitinho. Só que aí, olha só, Marcelo, o irmão da igreja chegou para mim e disse assim: pastor, já era pastor na época, pastor, rapaz, lá no bairro fulano de tal, bairro Santa Rosa, Messejana, lá tem uma casa lá de esquina lá, que é da gente lá e ninguém mora. O senhor não quer ir para lá, não? Lá o senhor vai colocar a sua confecção, lá é melhor, lá a casa é embaixo, em cima. E você não vai pagar nada, só água e luz. Aparentemente é bom demais sair do negocinho apertado para ir para tipo uma mansão. Sem pagar aluguel ainda? Sem pagar aluguel, só água e luz. Aí a gente foi, irmão, sem eu consultar Deus. A gente foi. Que maravilha, que benção. Irmão, a gente foi. Meu, deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmão. Foi o dia mais ruim da minha vida. Daí para trás, tá entendendo? Só coisa ruim. Para começar, eu morava de frente à maior biqueira do Ceará, da onde fornecia. Biqueira maior. Lá o meu filho começou a se envolver com as drogas. Outro rapaz que morava aqui em São Paulo, que foi para lá, chegou lá, queria casa, me ameaçou. Foi um inferno na minha vida. Tive que sair, aí eu tive que começar a vender as máquinas para pagar a conta, começou as dívidas. Aí para não dar problema, que eu não tinha nada a ver com o problema, mas o cara vinha em mim, tive que sair de lá, no lugar mais para baixo, tive que alugar uma casa. Trabalhava em casa, agora tive que trabalhar agora na construção civil. E sempre no vermelho, irmão. Sempre no vermelho, aluguel sempre atrasado. Quando não era água, era energia cortada. Não, olha, fazer as coisas sem a direção de Deus. Irmão, nem todo convite, nem tudo que vem é de Deus, irmão. Eu não esqueço nunca, irmão. Nunca. Eu tava. Na verdade, eu e minha esposa, nós se tornamos microempresários. Nós se tornamos microempresários, irmão. Nós tínhamos funcionário. Costurava com a fábrica? Era. Vinha as peças tudo cortadas só para nós montar, devolver. Toda semana nós recebia dinheiro, toda segunda-feira, né? Nós recebia dinheiro. Cara, pelo cão, o cara foi. Exatamente, irmão. A gente pensa que é de Deus. A pessoa está dentro da igreja.
Aí veja bem. Não, a intenção do cara não foi ruim, irmão. Eu não culpo ele. A intenção dele não foi ruim. Ou seja, ele não se aproveitou de mim, é tanto que ele não adquiriu nada. Às vezes ele chegava lá na casa onde a gente morou lá, ele chegava, irmão, ele trazia picanha, maminha, só coisa boa, que ele era bem de vida. Assim. E lá fazia churrasco lá com a gente, gostava muito da gente. A intenção dele nunca foi uma intenção má, ele sempre foi dessa de ajudar as pessoas. Chegava na igreja, se não tinha cadeira, ele comprava cadeira, abençoava a igreja. Ele olhava assim, o público, ele comprava o público, mandava para aquela igreja. Ele sempre foi abençoador. A maneira dele fazer foi a maneira de querer nos ajudar, nos abençoar. O problema não estava nele, o problema não foi nele, o problema estava em mim, que eu fui sem a direção de Deus. Ele usou a direção de Deus para fazer o convite para o senhor, para lançar o convite. Mas aí o senhor tinha que orientação de Deus. Não, Francisco, não, ele nem estava orientado por Deus. Ele nem estava orientado por Deus. Se de Deus ia dar tudo certo. Ia dar tudo certo. Ele não estava orientado por Deus. Sabe aquelas coisas do sentimento do homem? Sim. Daquela coisa do homem ver e querer fazer do seu jeito? Sim, sim. Só que hoje nós, irmão, não podemos fazer do nosso jeito. Tipo assim, eu vou lhe dar uma explicação. Eu vou lhe dar uma explicação. Tá aqui, essa televisão ela tá ligada. Mas qual é a ordem aqui na casa? Todo mundo pode mexer no controle? Não. Pronto. Ninguém pode mexer no controle. Só que aqui não está aqui os monitor, não está o auxiliar, não está aqui o coordenador. Não está aqui. Mas travou, não vou ficar aqui olhando para a televisão travada. O cara vai e mexe. Sem ordem. Sem ordem. Entendi. Certo? Ele teve o coração maldoso de fazer isso? Não. Não teve. Ele não teve o coração maldoso. Mas, porém, ele agora foi chamado, ou foi, usar a expressão assim, ou disciplinado por essa atitude. Sim. Mas ele não teve o coração maldoso. Entendi. Mas por ele fazer algo que não era para fazer, sem a direção, ele se deu mal. Então é isso que muitas das vezes acontece com nós diante de Deus. Quando nós vivíamos sem Deus nesse mundo, nós fazíamos do nosso jeito. Só que no momento que nós dizemos que entregamos nossa vida para Cristo, Ele se torna Senhor da nossa vida. Então agora, o que nós vai fazer, nós devemos pedir a orientação dEle. Se lembra que Paulo dizia que muitas das vezes o Espírito Santo impedia dele ir para certos locais? O próprio Atos capítulo 13 vai dizer que eles estão em jejum e oração, e a Bíblia diz que o Espírito Santo disse: separai Paulo e Barnabé para a obra a qual estão com eles. Aí Paulo e Barnabé foram para uma missão, porque foi o Espírito Santo que ordenou, que comandou ali aquela consagração. Olha a diferença. Olha a diferença. Por que muitas vezes pessoas que vêm para cá e não dá certo? Porque vem para cá e quer viver a sua vida. Só que aqui tem uma coordenação, tem um líder, o que pode, o que não pode, mas a pessoa pensa que chega aqui pode fazer como estava na rua, um exemplo. Está entendendo? Vocês estão entendendo? Também tem bastante pessoa que entra aqui e sai sem a autorização de Deus. Sem a direção de Deus também. Lá na rua, você quebra a cara de isso. Sair, mas eu vou passar uns palavrões, você não dá preparado para sair. Sair, quebrar a cara. Você passou por essa experiência? Passei. Eu tenho experiência, como eu contei, a experiência que eu passei, irmão. Tá? Muitas das vezes nós achamos que, olha só, irmão, pela experiência que eu tinha, não era para ter caído nisso. Era para ter consultado a Deus. Esperar a resposta de Deus. Só que, por outro lado, eu tirei como uma lição, tirei como aprendizado para mim, porque a gente aprende no deserto, é o que nós vamos aprender aqui. Agora, veja bem, irmão. Abraão errou em se deitar com Agar, e agora Abraão está tomando outra atitude errada. Agora está mandando embora a mulher que deu um filho a ele e o filho.
E olha só, irmão, o que que ele dá para eles? Só pão e água. Olhando para uma situação dessa, o que que a gente vê? Ah, que cara ruim. O cara erra, a mulher é escrava, é obrigada a fazer o que os seus senhores mandam, e agora manda a mulher e o filho ir embora e agora só dá pão e água. O cara que é rico. E é filho, né? E é filho, exatamente. Agora, irmão, por outro lado, veja bem, H foi lançada ao deserto com seu filho, sem recurso, sem apoio humano e sem perspectivas. Aos olhos humanos, era o que para ela? O fim. Muitas das vezes nós entramos numa situação que, se a gente for analisar, poxa, é o meu fim. É o meu fim. Só que o deserto não era o fim da história de Agar, era o lugar da revelação de Deus. Porque é no deserto que agora Agar tem uma experiência com Deus, tem a revelação de Deus. Enquanto Agar estava na casa de Abraão, ela nunca teve comunhão com Deus, nunca teve revelação de Deus. Por outro lado, irmão, tem coisas que a gente acha injustiça, é injusto, mas Deus muitas das vezes aproveita as oportunidades, porque agora Agar ela vai ter experiência com quem? Com o Deus de Abraão. Olha aí. Agora o Deus de Abraão, Marcelo, se revela para Agar. É por isso que o tema desse ensinamento diz que Deus vê, Deus vê. Deus está vendo toda aquela muvuca, Deus está vendo toda aquela injustiça. Deus está vendo. Só que Deus aproveita a oportunidade. Para Agar parecia que estava tudo perdido. Só que Deus agora entra em cena na vida de Agar. Isso que é interessante, irmão. O deserto não é o fim para Agar. Era o lugar da revelação de Deus. Deus vê onde ninguém mais vê. Deus ouve quando ninguém mais escuta. E Deus age quando tudo parece perdido. Nós podemos ver aqui no versículo 14 que Deus ele vê o quê? A dor no deserto. Agora você imagina agora, gente, Agar está no deserto com seu filho. Poxa, que injustiça. Eu não traí a minha senhora. Eu não dei em cima do meu senhor. Tudo que eu fiz por obrigação. Eu sou uma escrava. Imagina ela meditando nessas coisas no deserto. E agora, eu com o filho do próprio Abraão, meu senhor, que tudo eu fiz pela direção deles, por obediência a eles. E agora, olha só, me lançou no deserto. E agora eu tenho que ver o meu filho aqui chorando de fome. Acabou o pão, acabou a água e o meu filho está chorando. Agora, olha a dor dessa mãe, cara. A dor dela não era a dor da injustiça, era a dor de ver o seu filho sem poder dar água, sem poder dar pão, e ela não tinha culpa daquela situação. Mas ela foi, pastor, pro deserto, porque ele mandou ir embora, porque ela estava querendo se sentir mais que a dona da casa? Irmão, teve momentos... Aqui, se eu não me engano, irmão, aqui é a segunda ida dela para o deserto. Na primeira ela foi porque ela se achava tal, só que o anjo aparece para ela e manda ela voltar. E manda o quê? Ela voltar. E manda ela voltar. E se humilhar a Sara. Aí ela pega o menino e volta. Aqui, se eu não me engano, é a segunda ida e já não voltava mais. Só que veja bem,
Agar estava sozinha, rejeitada e injustiçada. Só que o deserto, irmão, representa justamente isso: rejeição, escassez, silêncio e medo do amanhã. O que eu vou fazer? Para onde eu vou? O que será agora da minha vida? E muitas das vezes, a pessoa está diante de uma injustiça. O que foi que eu fiz para merecer isso? Só que, por outro lado, vamos ver o outro lado também. Você se lembra Abraão e Ló? Irmão, se não houvesse uma contenda entre eles, Ló não tinha se apartado de Abraão. Aí Deus aproveita Ló lá em Sodoma e Gomorra para ele pregar a palavra. Porque se lembra quando os 2 anjos foi em Sodoma e Gomorra para destruir? Que os caras queriam fazer abuso dos anjos? E Ló não deixou? Aí o que ele disse? Você veio para cá para ser o nosso juiz. O que ele quer dizer? O que ele queria dizer com isso? Você é o certinho, tudo Deus não aprova, Deus não aceita, então vamos fazer mais mal a você do que nós ia fazer com eles. Aí foi onde o anjo levantou a mão e tudo ficaram cegos. Ele era pregoeiro da justiça lá em Sodoma e Gomorra. Só que a maldade do povo se multiplicava mais ainda. O povo não dava ouvido a Ló. Nem a família, né? Você vê? A luta para poder sair de Sodoma e Gomorra. A mulher virou tessal. A mulher virou as filhas embriagaram ele, depois lá na frente. É complicado. Mas veja bem. Do mau costume que veio de lá. Veio de lá. É por isso que quando Deus tira o povo do Egito para levar para a Terra Prometida, Deus quer tratar o povo no deserto. Por isso, irmão, que nós temos que receber isso. Nós quer voltar para a família, quer voltar para casa, quer voltar, irmão, para o trabalho. Mas, irmão, aqui nós estamos num processo para nós não voltar com os vestígios das drogas, de muitas coisas. Né? Ia falar uma coisa aqui, mas muitas coisas que a gente fala e não é aprovado no TikTok, né? Então estou aprendendo, estou educando a minha fala. Então por isso que é necessário, irmão, o deserto. Para que no deserto nós venhamos deixar o quê? A velha natureza, o velho homem. No deserto nós temos, irmão, comunhão com Deus, a revelação de Deus. Acabei de falar que enquanto Agar estava na casa de Abraão e Sara, ela não tinha comunhão com Deus. Ela não tinha contato com Deus. Só que a gente vai ver agora Agar agora tendo uma revelação de Deus no deserto. As 2 vezes que Deus fala com Agar é quando ela vai para o deserto. Muitas das vezes nossa vida é assim. Quando está tudo bem, está de boa, mas não consegue ouvir Deus. Agora, por quê? Porque nós estamos cheios de trabalho, nós estamos cheios de não vou dizer assim, de dinheiro, né? Essa é uma força de expressão. Nós estamos cheios de muita coisa que muitas das vezes não conseguimos ouvir a voz de Deus. Nós não temos tempo para Deus. Agora, quando nós vamos para o deserto, e agora? No deserto tem como eu trabalhar, irmão? No deserto tem como eu ir para o shopping? No deserto tem como eu ter uma vida boa? No deserto é lugar agora de se humilhar, irmão. O shopping dos camelos. Você tem camelo e medo. Mas aqui, irmão, aqui não tinha nada. Eu sei. Nem água não tinha. Então, muitas das vezes, irmãos, é necessário nós ir para o deserto, porque é lá que a gente vai começar a ouvir a voz de Deus de novo, é lá que nós vamos começar a ter revelação de Deus de novo, é lá que nós vamos entender Deus de novo. Muitas das vezes o deserto, irmão, nós podemos achar que é injustiça. Agora, já pensou, Abraão não presta, Sara pior ainda. Olha agora como é que eu estou.
Passei tanto tempo servindo. Eu me lembro do casal que serviu o ministério. Passaram alguns anos no ministério. E olha só, isso nós temos que ter cuidado. Eu estou fazendo a obra de Deus. Eu estou fazendo por amor a obra de Deus. Eu sou voluntário. Mas no dia que saiu, colocou o ministério na justiça. É muito, eu ouvi muito caso assim. Aí começou a extorquir o pastor. Olha, esse tempo que eu passei servindo aí, eu vou querer tanto. Mas vocês disseram que está fazendo a obra de Deus por amor, vocês estavam fazendo isso, vocês eram muito abençoados na obra. Não, passamos tanto tempo aí, então nós não vamos sair com a mão, desse jeito, nós não vamos sair com a mão limpa, não. E o pastor disse assim, tá bom, irmão, vocês vão se ver com Deus, não é comigo. Aí o pastor começou a mandar, eu quero 1.000, toma, eu quero 2.000, eu quero 3.000. Aí o pastor disse, sabe de uma coisa? Pode ir para a justiça, vamos. Começou a extorquir, quer dizer, se achava certo e começou a extorquir, irmão, já não é coisa de Deus. O pastor disse, pode ir, a obra de Deus não é minha. Vocês vão se ver com Deus, irmão. Agora você imagina, só que de pagar não tinha como ela colocar Abraão na justiça, né? Cobra pensão. Muitas das vezes, gente, é isso que vem abrir o nosso entendimento. Não vale a pena nós agirmos pelas nossas forças. Tem uma passagem que diz assim, não cabe homem fazer vingança com as suas próprias mãos. Eu sou o Deus que vingo. Ou seja, a solução para H aqui era quem? Deus, irmão. Deus. Por quê? Porque Deus vê a dor no deserto. Deus vê a nossa dor. Irmão, Deus sabe quem está certo ou quem está errado. Deus é o Deus que provê. Talvez alguém hoje esteja vivendo um deserto emocional, espiritual ou financeiro. Mas Deus vê mesmo quando ninguém percebe sua dor. Eu estava agora de madrugada ali. Deus, envia o dinheiro, Deus, pagar o aluguel daqui, para pagar a água, pagar a luz. Deus, tu é o Deus que tudo vê, Deus. Deus, eu estou fazendo é a tua obra, não é a minha. Não deixa a tua obra perecer, ser envergonhado. Porque nós não temos recurso, irmão, aqui. Nós não temos um ganho fixo. Nós não tem aqui ninguém aqui, empresário, ninguém para todo mês. Aqui é um trabalho voluntário. É uma obra social. É uma obra que sempre sofre. Interessante, obra social é uma obra que sempre sofre. É diferente, irmão, de quando vira o mês, começa a aparecer na conta. E agora você vai administrar o que está na caixa. Vou pagar o aluguel, pagar isso. Sobrou tanto, tá entendendo? Deixa aqui, numa necessidade. É bom trabalhar desse jeito, irmão. Agora, trabalhar onde não tem, que aí onde nós temos que ter cuidado, o justo vive pela fé e não pelo que vê. Porque é aí que tem muitos irmãos que entram na mazela do inimigo. Aceita propostas que não é para aceitar, aceita convites que não é para aceitar, porque eu estou diante de uma necessidade achando que isso vai suprir, e muitas das vezes é uma armadilha do inimigo. Isso nós temos que ter cuidado. Qual é o certo, pastor? Na escassez, no deserto, Deus se revela. Deus conhece a nossa dor. É ir para o joelho. É clamar a Deus. Tem uma passagem, se eu não me engano, Filipenses, deixa eu ver aqui para mim não errar, Filipenses, eu acho que é Filipenses capítulo 4,
versículo 6 e 7. Deixa eu ver. Aqui não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha aí. O Senhor guardará o nosso coração da aflição, da preocupação. Mas por isso que Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer que aqueles que se aproximam de Deus crê que Ele existe e que Ele é galardoador para aqueles que o buscam. E vai dizer ainda no mesmo versículo 6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Só que veja bem, irmão, aqui é o motivo de nós entendermos que Deus não desampara. Porque Deus agora vai ao encontro de Agar no deserto. Que coisa linda. Talvez você que está passando por dor, dificuldade, seja financeira, espiritual, emocional, achando que está no deserto, está esquecido, alguém te abandonou, alguém te rejeitou, esqueceu, te esculachou, fez tudo. Irmão, Deus está te vendo. Deus está nos vendo. O importante é nós fazer o que é certo. Deus ama, irmão, quem anda na sua justiça. Sadraque, Mesaque e Abednego era para se curvar diante de uma estátua. E eles disseram, nós só se curvamos diante de Deus. Não vai não? Tá certo, vou dar outra oportunidade. A trombeta vai tocar. E se vocês não se curvar diante da minha imagem que eu mandei fazer, aquela fornalha 7 vezes mais vai ser aquecida. Não tem problema. Se Deus não quiser nos livrar, mesmo assim nós não vamos se curvar diante de ti. A trombeta toca, todo mundo se curva, está lá Sadraque, Mesaque e Abednego de pé. Os soldados pegam eles, com as suas próprias roupas, amarram eles, e os soldados vão agora jogar eles na fornalha. Quem é que morre? Soldado. Os soldados, só da quintura. E quando der fé, o rei Nabucodonosor olha lá de cima e diz assim, vixe, Tem 4. fazem igual nordestino. Oxe! Oxente, bichinho. Não era 3 que estavam aí? Quem é esse outro? E por que eu estou vendo 4? E o quarto que eu estou vendo tem um formato e uma semelhança de um filho de Deus. Olha aí. Só que é aquilo que Daniel, quando estava na Cova dos Leões, que o rei Dário chegou de manhã, que já é outro episódio, e ele disse, Daniel dizia assim, meu rei, tua alma vive, Deus não viu nenhuma culpa em mim. Manda tirar Daniel, manda lançar Sadraque, toda a sua família. A Bíblia diz que ele não chega nem ao chão. E no ar, os leões já estão quebrando os ossos dos caboclos, né? Como diz lá no norte. É isso que Deus quer ver em mim e você, irmão. Mesmo que a gente esteja no deserto, mas cuidado com as propostas. Cuidado com as facilidades. Tá? Cuidado com aquilo que a gente acha que é a solução para o nosso problema e não é. Porque nós temos que acreditar que Deus age, irmão. Não precisa nós dar aquele jeitinho brasileiro, né? Como é um ditado popular. Deus está vendo a minha, a tua, a nossa dor. Deus ouve o choro que ninguém suporta ouvir. Olha só o versículo 17 que o nosso irmão leu. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus. E disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Agora, o que é interessante aqui, sabe o que é? A gente pensa, irmão, que é uma oração bonita, né? Vai surpreender Deus. Mas a gente não vê aqui Agar orando, a gente vê Agar chorando. Agar não, perdão, o menino. Ismael. Você não vê ele orando. E ele já tem o quê aqui? Seus 15 anos por aí, 16.
Mas você não vê ele orando, você vê ele chorando. E outra tradução, H, não temas, Deus ouviu o choro do menino. H chorava, Ismael chorava, o texto não diz que Ismael orou, mas Deus ouviu o choro. O céu não ignora lágrimas sinceras. Deus não responde só orações bonitas, ele responde gemidos, lágrimas e clamores silenciosos. Você vê Ana, hein? No templo, como é que ela estava? Ninguém ouvia a voz dela, mas ela estava gemendo. Aí o sacerdote Levi diz assim: estás embriagada. Ela disse: não, meu senhor, não estou embriagado. A minha alma. Não me confunda com uma filha de Belial. Isso. Não me confunda com uma filha de Belial, não é isso? É a minha alma que chora. Então, muitas das vezes, irmãos, irmão, quantas vezes, irmão, eu dobro o joelho para orar, eu não consigo abrir a boca, irmão. Eu fico em silêncio. Ou seja, eu não consigo transmitir. Eu estou no momento de oração, mas a minha boca trava, eu não consigo falar nada. Aconteceu, pastor, comigo, e aí começa a correr lágrima do olho, parece que não é a nossa a alma que... Só que veja bem, vocês acham que Deus age no momento do limite? Sim ou não? Ao versículo 19. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. E por que ela não viu esse poço de água antes? Ela estava mais preocupada com as coisas do filho dela do que Deus. Tá, pastor? Daí estava cegando ela. Não pediu direção a Deus, não clamou por Deus. Daí... Porque uma pessoa aflita, né, ô Miquel? Uma pessoa aflita, uma pessoa cheia de dor, uma pessoa com problema. A gente pode ver, sabe o quê? Se você se lembra quando Lázaro adoeceu, as irmãs de Lázaro mandam um recado para Jesus? Aí o mensageiro chega para Jesus e diz assim, o teu amigo está doente. E as irmãs dele mandou te chamar para tu ir lá. E Jesus só foi depois que ele estava no sepulcro 4 dias, ou seja, já estava em decomposição. Agora vamos lá, onde eu quero chegar. Quando Jesus chega em Betânia, que era o lugar que eles moravam, Marta e Maria, elas chegaram para Jesus e disseram, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Jesus começa a chorar, irmão, pela incredulidade deles. Você acha que Jesus foi lá perder tempo? Você acha que Jesus foi lá consolar alguém? Jamais. Elas conheciam Jesus, cara, só que elas estavam diante de uma dor. Então, diante de uma dor, muitas das vezes, não tem reconhecimento. E diante de uma dor e de uma perca, né? A mente trava, os olhos travam, tudo trava. E olha quem que estava ali, irmão. Lá em João capítulo 11, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aonde vocês colocaram Lázaro? Senhor, ele já cheira mal. Não estou perguntando se ele cheira mal. Estou perguntando onde ele está. Muitas das vezes nós, irmão, queremos justificar. Esse é o grande problema da gente, irmão. Irmão, a conversa de Jesus, irmão, é conversa, irmão, objetiva. Não tem arrudeio. Não tem arrudeio. Nós temos que aprender isso, irmão, parar de arrudeio, é ser sincero, ser verdadeiro. Quando a Bíblia diz assim, para nós buscar a Deus com o coração sincero e verdadeiro, é nós parar de arrudeio, de enfeitar as coisas, é ser sincero, é ser verdadeiro. O próprio Jesus diz que a palavra é se sim ou não, que passar disso é procedência maligna. Marta está cheia de argumentos e Jesus diz, eu não quero saber disso. Eu estou aqui.
Onde é que ele está? Já cheira mal. Não estou perguntando se ele cheira mal, estou perguntando onde ele está. Quando Jesus chega lá em frente e diz assim, Marta, agora tira a pedra. Senhor, é muito pesado. Não, tira a pedra do teu coração. O que é difícil para Jesus, irmão? Agora você imagina, elas veem Jesus, irmão, dá vista a um cego que não tinha nem as bolas de olho, era só o buraco. E Jesus, além de dar os olhos, faz ele enxergar. Você imagina, irmão, elas veem Jesus ressuscitando ao filho da mulher, da viúva de Naim. Imagina elas verem, irmão, os 10 leprosos sendo purificados. Imagine, irmão, elas estão na mesma comitiva que aquela mulher que passou 12 anos sem de recuperação, vai lá, busca Jesus e ali é curada, ela dá o testemunho. Ou seja, elas, irmão, viram muitos milagres, maravilhas que Jesus fez. Mas diante da dor, a gente não reconhece Jesus. Diante da dor, nós não reconhecemos os milagres, o poder que Deus tem. Nós passamos nossa vida todo dia dizendo que Deus tem poder, que Deus é maior, mas quando nós estamos com a dor, nós esquecemos de tudo isso que nós falamos. Esquecemos todas as coisas boas. Esquecemos. Não, esquece a cabeça não. Ao contrário, Francisco, nós ainda olhamos para o céu e você esqueceu de mim, Senhor. Por que eu estou passando por isso? Todas as maravilhas a gente esquece. Esquece a hora que, tipo assim, né, pastor? Marta e Maria. Não, calma, gente, vocês estão chorando por quê? O mestre está vindo aí, ó. Daqui uns 3, 4 dias ele chega, Lázaro vai sair de lá, vai festejar com ele. Isso. Né? Agora veja bem aqui. O poço já estava lá. H não via por causa do desespero. As partes boas ela esqueceu. Muitas das vezes a solução, irmão, está diante da gente. A gente corre, a gente anda quilômetros, a gente bate uma porta aqui, noutra ali, e a solução do nosso problema está diante do nosso nariz. Está do nosso lado. Está tão pertinho. Muitas vezes a provisão já existe, mas o medo nos impede de enxergar. Quando Deus age, ele muda a nossa visão. Ele muda a nossa visão. Agora vamos lá, irmão. Para encerrar, o quarto. O deserto não cancela a promessa. Versículo 20. Lê aí, Marcelo, aí. Versículo 20. Versículo 20? É, só o versículo 20. Capítulo 21, né? O capítulo 21, é. Então diz assim a palavra de Deus. Capítulo 21, versículo 20. Era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, tornando-lhe frecheiro. Amém? Amém. E outra tradução diz assim, Marcelo: protegido por Deus, o menino cresceu, Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas. Amém. Olha só agora, irmão, no deserto Deus proveu a provisão tudo que ele precisava. Para tudo que eles precisavam, e o menino se tornou o quê? No deserto, rei. Pastor, fazer uma pergunta pro senhor. Mas o Isaac, ele, por causa disso, ele teve... Deus puniu ele? Não, Isaac não tinha nada a ver. Não, Isaac era o filho da promessa. Não, aqui diante do estudo, aqui, esses dois filhos tornam o seguinte: Isaac, o filho da promessa, que é o espiritual, e Ismael, o filho da carne, que é o carnal. Não, pastor, Abraão, quer dizer que mandou eles embora. Irmão, Abraão, assim, você pode ver que também nisso aí tem um agir de Deus. Tem um agir de Deus. Por quê? Porque sempre o que atrapalhava Abraão é justamente, Ló, queira ou não queira, atrapalhava Abraão. Essa atitude de Abraão aceitar isso da esposa estava atrapalhando. Agora, é interessante que eu dei o ensinamento aqui, não sei se foi ontem ou de ontem, que Isaac nasce. Você não vê mais Abraão levantando altar. Abraão adorando. Você não vê.
Então, assim, tem momentos na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, que muitas das vezes ele enfraquece, ele para, né? Você vê Davi pecou por quê? Porque era para estar na guerra, estava em casa. Elias vai para dentro de uma caverna com depressão. Você vê Abraão, uma certa vez, entra fome, vai no Egito. Sara, é o seguinte, você disse que é minha irmã. Se você disser que é minha esposa, eles vão me matar para ficar com você. Entrou o quê? É mentira. Só que você não vê esses homens pecando o mesmo pecado. Ou seja, fazendo do pecado, irmão, como é que pode dizer? O pecado continua, né? É uma palavrazinha que fala. Contínuo. Não, é outra palavra. Né? Você não vê. São homens falhos, mas não vivem na vida de pecado. Só que assim, Deus tem as suas maneiras, irmão, de alcançar eu e você, de ajudar eu e você. O que eu aprendo aqui é que nada está perdido. Eu estou passando pelo deserto, então é nesse deserto que você vai ter um encontro com Deus. É nesse deserto que Deus vai se revelar. É nesse deserto que você vai ouvir a voz de Deus. O deserto não cancela a promessa. Você vê aqui? Deus estava com o menino que cresceu. Ismael não morreu no deserto. A promessa continuou mesmo fora da casa de Abraão. Deus cumpre a promessa até em caminhos improváveis. O lugar onde você está hoje não define o final da sua história. O lugar que você está hoje não define o quê? O final da sua história. Então Agar entrou no deserto achando que era o fim. Saiu do deserto sabendo que Deus vê, ouve e age. O mesmo Deus que ouviu Ismael é o Deus que está ouvindo você hoje. Receba, pega, coloca na tábua do seu coração a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Até amanhã neste mesmo canal. Glória a Deus. Bem sim. Ele vai levar. Ô, irmão. Tapete também, tem que pegar tapete também. Isso é chato. Pega tudo, pega tapete. Eu também vou pegar tapete. Vendo, vou pegar tapete. Não, não vai pegar tapete. Tem um bagulho no outro. Não, isso já são terroristas. Obrigado, pessoal.